A cada 2 anos, 1 milhão de japoneses desaparecem. A população da China vai diminuir pela metade até o final do século, e a idade média na Itália atingiu 48 anos. Por todo o mundo, as taxas de natalidade estão despencando. A humanidade está morrendo? O que está acontecendo e quão sério é? Por centenas de milhares de anos, a população humana mal cresceu, assombrada por doenças, fome e guerra, até a Revolução Industrial. O progresso exponencial levou a um crescimento exponencial, elevando nossa população para 6 bilhões em 1999 e 8 bilhões apenas 24 anos depois. E nossos números continuarão a aumentar por pelo menos mais 60 anos. No entanto, esse crescimento esconde algo: as pessoas meio que pararam de ter filhos. Para uma população estável, cada casal precisa ter em média 2 filhos. Se o número for maior, a população cresce; se for menor, encolhe. Se for muito abaixo, encolhe muito e rapidamente, como na Coreia do Sul, um dos maiores exportadores de cultura pop. Sua taxa de fertilidade era de 0,8 filhos por mulher em 2022, a mais baixa do mundo. Isso significa que 100 sul-coreanos em idade fértil hoje terão 40 filhos, que por sua vez terão 16 filhos, e assim por diante. Se nada mudar, em 100 anos haverá 94% menos jovens e a Coreia do Sul verá uma implosão populacional. Isso, é claro, se as coisas continuarem como estão, e ainda não sabemos se há um limite para as taxas de fertilidade. Olhando para o quadro geral e números absolutos, essa população não encolherá tanto, apenas retornará ao nível que tinha no passado. Em 1950, havia 20 milhões de sul-coreanos, em 2023, são 52 milhões. E em 2100, haverá 24 milhões novamente. Mas o problema não é que haverá menos sul-coreanos, o problema é a composição da população. Em 1950, a idade média era de 18 anos. Em 2023, é de 45 anos. Em 2100, será de 59 anos, um país de idosos. E a Coreia do Sul está longe de estar sozinha. A China pode estar testemunhando a maior reversão populacional da história, agora impossível de parar. A rápida industrialização, urbanização e aumento da renda fizeram os chineses preferirem famílias menores. Isso, somado à introdução da política do filho único, que visava frear o crescimento populacional, significa que a China teve baixas taxas de fertilidade por décadas. Com uma taxa de fertilidade de 1,16 filhos por mulher, em 4 gerações, 100 jovens chineses se tornarão 20. As taxas de fertilidade da China estão agora entre as mais baixas do leste asiático, mais baixas até do que as do Japão. Em comparação, a despovoação na Europa é muito mais lenta, apesar das baixas taxas de fertilidade, pois, ao contrário da Ásia, a maioria dos estados teve um fluxo constante de imigrantes. O impacto é complexo, uma vez que boa parte dos imigrantes vem de áreas com baixas taxas de fertilidade. O número de imigrantes que têm muitos filhos ainda não é alto o suficiente para causar um grande impacto, e as taxas de fertilidade dos imigrantes tendem a se ajustar à população nativa em 2 ou 3 gerações. Na América Latina, as taxas de fertilidade caíram abaixo da taxa de reposição em 2015. Nos Estados Unidos, a imigração é a única coisa que mantém o crescimento populacional substancial. Ainda há lugares onde as taxas de fertilidade não caíram abaixo da taxa de reposição. No Oriente Médio, norte e sul do Saara, a fertilidade ainda é alta, o que gera preocupações sobre a superpopulação, como quando a Ásia cresceu rapidamente nos anos 50, o que acabou se mostrando infundado. No entanto, recentemente, a ONU reduziu drasticamente suas projeções para a população da África. Para a Nigéria, as estimativas foram reduzidas de 733 milhões para 546 milhões até 2100. Tendências semelhantes estão sendo observadas em todo o continente. À medida que a África se desenvolve, as taxas de fertilidade estão diminuindo muito mais rápido do que o previsto. É cada vez mais provável que a história da Ásia Oriental se repita até o final do século. A maioria dos lugares na África pode estar abaixo da taxa de reposição também. Portanto, as taxas de fertilidade em declínio e as populações envelhecendo se tornaram uma tendência generalizada em todo o mundo.
Por que tudo isso é um grande problema? Demografia e pobreza. Para uma sociedade funcionar, você precisa de pessoas em idade produtiva. Pessoas jovens e de meia idade fazem a maior parte do trabalho. Em qualquer sistema econômico, pessoas em idade produtiva criam a riqueza da sociedade. Na aposentadoria, você para de contribuir tanto para a economia. Mas a maioria dos custos com saúde é gerada por idosos. No passado, muitos jovens cuidavam de poucos idosos. Imagine uma sociedade em que a maioria das pessoas tem mais de 60 anos. O fardo financeiro para os jovens será imenso, insustentável até mesmo para os países mais ricos. Mesmo no melhor cenário, isso significará que as pessoas terão que trabalhar muito mais, custos de saúde exorbitantes e pobreza, enquanto os estados com renda em declínio lutam para acompanhar os custos crescentes. A tecnologia pode amenizar o impacto, mas não pode compensar totalmente. Já podemos ver isso acontecendo. 11 das 31 províncias da China estão com déficits em seus fundos de pensão. Eles envelheceram antes de enriquecerem e agora não conseguem acompanhar. A população em idade produtiva da China está prevista para cair 20%, ou 200 milhões de pessoas até 2050, o equivalente à população em idade produtiva de toda a atual população dos Estados Unidos. O colapso da infraestrutura é uma constante quase universal do declínio populacional. A infraestrutura funciona em escala e não fica mais barata para operar se for usada por menos pessoas. Se a população diminui, seja devido à urbanização ou à perda de indústria e emprego, uma vez que as pessoas e sua renda desaparecem, os recursos necessários para sustentar a infraestrutura também desaparecem. Isso pode ser visto em muitas cidades e vilas despovoadas no leste da Alemanha que sofreram uma rápida queda populacional após a reunificação alemã. Ou olhe para o Japão, onde você pode ver cidades do interior em declínio. Agora, você pode pensar, se houver menos pessoas, a vida não ficará mais barata e melhor, e haverá mais recursos para todos? Bem, não, o declínio populacional não leva à prosperidade. É o trabalho e as ideias das pessoas que criam nossa prosperidade, não apenas a mera disponibilidade de recursos. Outro perigo para as sociedades envelhecidas é que os governos eleitos podem decidir representar principalmente os interesses e medos de suas populações idosas, potencialmente levando a um pensamento de curto prazo e uma preferência por conservar a riqueza em vez de inovar. Essa não é uma sociedade capaz de lidar com problemas como as mudanças climáticas, que exigem grandes investimentos e ideias novas, algo com o qual o mundo já está tendo dificuldades. Muitas pessoas acreditam que ter menos seres humanos na Terra é na verdade algo bom, porque nossas sociedades são insustentáveis, estamos usando recursos demais e enfrentamos as mudanças climáticas. O problema é que, mesmo que você queira menos seres humanos, esse processo é muito lento para ter um impacto positivo no meio ambiente. A população mundial continuará a crescer por pelo menos mais 60 anos antes de talvez começar a encolher novamente. Até lá, teremos que resolver as mudanças climáticas. Além disso, qualquer outro benefício de uma população menor provavelmente não se materializará neste século. A solução mais fácil parece ser a imigração, mas a fertilidade dos imigrantes se ajusta às taxas locais dentro de 3 gerações. Portanto, você precisa de um influxo constante de novos migrantes, o que não é sustentável a longo prazo, à medida que as taxas de natalidade caem em todos os lugares. A única maneira seria manter os países pobres, para que os jovens e motivados migrem para países desenvolvidos em busca de oportunidades e uma vida melhor, algo meio imoral de desejar. Até o final do século, a África terá o maior número de jovens do mundo, e os migrantes africanos podem se tornar os imigrantes mais procurados do mundo, com nações envelhecidas lutando para atrair cada pessoa disposta a se mudar. A imigração também pode criar tensões sociais ou culturais, um fenômeno universal em todas as culturas, especialmente quando culturas com conjuntos de valores muito diferentes se encontram, frequentemente levando a uma reação que desacelera a imigração novamente. É fácil ficar frustrado com isso, mas ignorar essa realidade só dividirá as sociedades, fortalecerá demagogos e aumentará a xenofobia. Economicamente, a imigração é amplamente benéfica para as sociedades, mesmo que isso pareça contraintuitivo para muitas pessoas.
Especialmente países como os Estados Unidos, uma nação de imigrantes construída com base na ideia de liberdade pessoal e oportunidade por meio do trabalho árduo, se beneficiarão mais. Países como esse terão uma clara vantagem neste século, especialmente se puderem atrair as pessoas mais brilhantes e ambiciosas do mundo. Este tópico é grande demais e afeta sociedades tão diversas quanto toda a humanidade. Portanto, leve esta parte com uma grande dose de ceticismo. Obviamente, estamos analisando isso a partir de uma perspectiva europeia central. Uma maneira de encarar as taxas de natalidade em queda é como um subproduto do mundo estar menos ruim do que era. Especialmente as mulheres estão mais livres, mais educadas e mais ricas do que no passado. No entanto, se as sociedades estão melhores, as pessoas muitas vezes decidem ter menos filhos. Curiosamente, há uma diferença entre quantos filhos as pessoas desejam e quantos eles realmente têm. O número médio de filhos que as mulheres na Europa desejam é cerca de 2 ou 3, muito mais do que realmente têm. Embora tenhamos conquistado muitas liberdades no último século, em continentes e sistemas econômicos diferentes, isso veio com um custo. As comunidades coesas e as estruturas familiares que faziam parte de nossa natureza, onde as crianças podiam ser criadas por uma vila. Hoje, jovens pais têm que lidar com diferentes desafios e expectativas da sociedade. As mulheres são pressionadas entre o desejo e a expectativa de ter uma família e uma carreira, sendo pressionadas a fazer ambas as coisas sem comprometer nenhuma delas. Os homens compartilham mais igualmente as responsabilidades parentais do que costumavam, mas ainda são frequentemente vistos como provedores. E é tristemente verdade que, geralmente, pelo menos a carreira de um dos pais é prejudicada. Em muitos países desenvolvidos, a diferença salarial entre gêneros é principalmente uma diferença salarial entre mães e todas as outras pessoas. No entanto, não é apenas a pressão externa, nossa cultura de individualismo provavelmente também desempenha um papel. Temos apenas uma vida para explorar, ser livres, viajar, nos divertir, realizar algo e tentar ser felizes. Portanto, as pessoas se comprometem com parceiros mais tarde na vida e frequentemente decidem contra grandes famílias ou qualquer família. E isso é justo, ninguém deve à sua pátria ter filhos. Até agora, nenhum país conseguiu aumentar significativamente as taxas de natalidade, então, no momento, não sabemos o que funciona. Mas aqui estão algumas opções para pelo menos tornar a vida dos pais muito mais fácil: acesso gratuito e abundante a creches, benefícios financeiros para os pais, mais habitações e mais baratas. A parentalidade não deve ser um obstáculo para a carreira. E nossa cultura precisa se tornar mais positiva em relação às famílias. Isso é algo em que todos podemos trabalhar. Na próxima vez que você estiver ao lado de um bebê chorando, não seja desagradável. Cuidar de crianças é difícil. No final das contas, a humanidade não vai morrer porque estamos tendo menos filhos. A idade e a composição de nossas sociedades mudam rapidamente, e precisamos lidar com isso o mais cedo possível. Mas, no final, entre todos os desafios extremamente difíceis que enfrentamos antes, por que este seria o que não podemos resolver?